Que a paz de Cristo esteja com todos. Estamos aqui em mais uma sequência de estudos com respeito ao livro de Apocalipse. Como já informei, volto sempre a informar que não é a intenção de um curso completo sobre esse livro tão maravilhoso, mas somente para que os irmãos tenham uma luz, uma resposta para as suas dúvidas. Mas eu recomendo, se você puder, você faça um curso, leia um livro. Eu vou inclusive deixar na descrição aqui do vídeo um link da nossa igreja matriz, Taquara, Duque de Caxias, aonde no ano passado, entre abril e junho, foi ministrado todas as terças-feiras uma palavra sobre todos os capítulos do Apocalipse, tá? Do primeiro até o último. Eu achei maravilhosa a iniciativa do nosso pastor em trazer esse estudo. Então eu vou deixar aqui no link, se você tiver interesse, é só você entrar aí no canal de nossa igreja e procurar no ano passado, entre abril e junho de 2021, toda terça-feira, foi os dias que foram ministrados na palavra, um estudo sobre o livro de Apocalipse. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Apocalipse, que é um dos capítulos que as pessoas mais têm dúvidas. Eu fico assim até olhando, é o capítulo, é o assunto aonde mais tem questionamentos. É interessante que as pessoas não é muito de perguntar sobre o anticristo, sobre o falso profeta, mas a pergunta sempre é: quem são os 144 mil do Apocalipse? Quem são esses? Isso eu creio que devido a tantas interpretações absurdas, acaba até mesmo criando uma dúvida na mente das pessoas e até mesmo em muitos evangélicos com relação a esses 144 mil. Mas antes de falar quem são os 144 mil e qual é a missão deles, vamos falar o que não é, tá? O que não é. Eu até li várias matérias sobre esse assunto, até vi, inclusive no YouTube, tem até um pastor muito conhecido, até eu de vez em quando vejo assim suas mensagens, ele tem uma interpretação um pouco diferente da Bíblia. E outros têm uma interpretação até mais absurda ainda. De todas essas interpretações absurdas, a que mais me deixou espantado, podemos dizer assim, foi de um segmento aí que diz que os 144 mil são seres que Deus trouxe de Vênus, que Deus vai trazer de Vênus durante o período da grande tribulação. Seres de Vênus. Sem comentários, né? Sem comentários. Outro segmento ainda diz que os 144 mil são aquelas pessoas que guardaram o sábado e Deus iria os preservar durante a grande tribulação. Sem comentários também. E um dos segmentos que nós mais conhecemos é um que afirma que os 144 mil são membros, são seguidores de sua doutrina, né? Que somente esses irão para o céu, mais ninguém. Somente os 144 mil desse segmento religioso aí que entrará no céu. E eu fiquei até pensando, né? Poxa, já são mais de 2 milhões desse segmento aí, já são mais de 2 milhões e somente 144 mil irão. Então dá a entender que os restantes vai ter que ser disputado uma tapa, né? Porque de 2 milhões, mais ou menos, eu acho que é 2 milhões, só vão tirar 144 mil e restantes. Então, não procede. Não procede porque o próprio texto, o capítulo 7,
vai nos mostrar que não é só 144 mil que vão entrar na glória. Esses 144 mil aqui, a missão deles é outra, tá? É outra missão, e não são alienígenas, não são de nenhum segmento religioso. Vamos, na verdade, para a palavra, para nós descobrirmos quem são. Primeiramente, eu queria que você acompanhasse a leitura, capítulo 7 de Apocalipse. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos, que podemos dizer que são agentes de Deus. Observem que nos 4 cantos da terra, ou seja, não será somente uma nação que receberá os juízos de Deus. Lembrando para vocês que o capítulo 6, que nós estudamos no vídeo anterior, sobre os 7 selos, ele termina dizendo que é vindo a ira, o grande dia de sua ira. E aí há uma pausa. Antes da chegada dessa ira, antes da abertura do último selo, João tem essa visão. E essa visão aqui, meus irmãos, uma coisa que é bom deixar claro também para todos que estão assistindo esse vídeo, nós sabemos que a grande tribulação durará 7 anos. 7 anos, já falamos aqui em outra ocasião. E durante esses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, observe isso, que isso é bíblico, os primeiros 3 anos e meio será de uma aparente paz. Uma aparente paz. O anticristo, que nós iremos estudar sobre ele mais à frente, aparecerá como aquele que vai resolver todos os problemas da terra. E ele, aparentemente, vai trazer uma paz. Mas tem uma palavra, eu vou deixar o versículo aqui na descrição, que agora não estou me lembrado, que diz assim, quando vos disseres a paz e segurança, virá uma repentina destruição. Que é exatamente o que vai acontecer aí. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de paz, mas logo em seguida é que irá começar realmente os juízos de Deus, e juízos realmente fortes. Mas antes disso, antes de Deus derramar um juízo, nós vemos aqui que os 4 anjos já estavam se preparando, quando no versículo 2 diz assim, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos de Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem algum mistério de quem são esses 144 mil? Ouvi recentemente uma interpretação de um pastor que ele afirma que esses 144 mil é a igreja. Mas, gente, a Bíblia está dizendo quem são esses 144 mil. São judeus. São judeus. Esse anjo, inclusive, a gente repara que é um anjo poderoso que tinha o selo de Deus, um selo de Deus. Veja que subiu da banda do sol nascente e dá uma ordem aos 4 anjos. Espera um pouco. Antes dos juízos começarem a ser derramados,
vamos assinalar, vamos marcar 144 mil pessoas, escolhidos, separados por Deus. A Bíblia está dizendo quem é esses 144 mil. São judeus. Judeus convertidos que aceitaram a Cristo. Porque, se você não sabe, fica sabendo agora que os judeus, em sua maioria, não recebem a Jesus, não aceitam a Jesus, não crê que Jesus é o Messias. Eles, inclusive, não têm um Novo Testamento, eles só têm o Antigo Testamento. Eles não crêem que Jesus é o Messias. Mas durante a grande tribulação, esses 144 mil receberão Jesus, aceitarão Jesus, e eles serão separados por Deus. E o texto diz bem claro, inclusive o texto vai dizer as suas origens. 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Então, não tenha dúvida que são judeus. Como eu falei, a gente não vai dar aqui um curso sobre Apocalipse mais profundo, porque senão a gente iria ver cada tribo dessa, e o estudante, quem já estudou esse livro, vai reparar que aqui está faltando duas tribos, né? Que é a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Elas não são citadas aqui. Segundo alguns comentaristas bíblicos, eles afirmam que a ausência de Dan e Efraim é devido do episódio com a idolatria que aconteceu lá em Juízes capítulo 18. Depois você medita lá, que essa é a razão para que Dan e Efraim não estejam incluídos aqui nessa relação. Mas aqui está deixando bem claro, são 144 mil de Israel. E qual é a missão desses 144 mil? O que eles irão fazer? Sem sombra de dúvida. Gente, uma das coisas que nós já aprendemos aqui é que Deus, ele é justiça. Mas Deus também é misericordioso. Sempre foi da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E mesmo na grande tribulação, com a ausência da igreja aqui na terra, Deus vai selar 144 mil missionários. Na verdade, esses homens são missionários de Deus para espalhar o Evangelho. Eles têm o selo de Deus. Selo de Deus quer dizer posse, quer dizer proteção, quer dizer que eles pertencem a Deus. E interessante, nós vamos ver ainda mais na frente, que esses 144 mil, a besta, o anticristo, não pode fazer nada com eles. As pragas que serão derramadas, que a gente vai ver ainda mais na frente, não atingirão esses 144 mil, porque tem o selo de Deus. Então vamos lá, recapitulando. Quem são os 144 mil? Judeus que aceitaram a Cristo e que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, a misericórdia de Deus. Além dos 144 mil, a gente vai ver aí numa outra passagem um anjo com o Evangelho eterno. Vamos ver em outras passagens duas testemunhas. Veja como é que Deus ama essa humanidade. Veja como Deus ama o ser humano. Deus faz de tudo para que o ser humano venha ao conhecimento da verdade. Mesmo na grande tribulação, Deus não os abandona. Então, esse é o primeiro grupo. Porque no capítulo 7 nós temos a visão de dois grupos. O primeiro, já foi explicado, os 144 mil. E o segundo grupo, ele já deixa claro que lá no céu não haverá só 144 mil. O segundo grupo começa a partir do versículo 9. Vocês vão ver que João, ele tem uma visão e ele vê uma multidão inumerável, uma multidão que não tinha como contar, não tinha como dizer quantos que eram. E veja que essa multidão, olha como é que a Bíblia ela se interpreta.
O primeiro grupo deixou bem claro, o primeiro grupo era judeus, tá? Judeus. Agora veja o segundo grupo, essa segunda visão de João, diz que eram pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, inumerável. E aonde essas pessoas estavam? Diante do trono, diante do Cordeiro, com vestes brancas. Então quem é que diz que é só 144 mil? É interessante que no mesmo capítulo, essa tese é jogada por terra, porque está dizendo aqui uma multidão inumerável diante do trono. E olha aí, mais uma vez, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. É interessante que eu nunca tinha me atentado a isso. Estou no Evangelho desde criança, mas quando eu comecei a ministrar esse estudo do Apocalipse, aí que o Espírito Santo ele me mostrou esse culto que acontece no céu. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 vai mostrar mais uma vez como cultuar a Deus. De que maneira? E diz a Bíblia que esse grupo inumerável estava lá diante do trono, diante do Cordeiro, louvando, cantando. Está dizendo aqui, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Só a ambos, não tem mais para ninguém. A adoração é somente para eles, mas para ninguém. E o que me chama a atenção, você vai ver que além desse grupo inumerável, ainda havia anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciões dobravam o seu rosto e adoravam ao Pai e ao Filho. Mais um culto. E aí eu imagino que João, nesse momento perplexo diante dessa visão maravilhosa, e vocês vão ver que um dos anciões pergunta para João, aqui no versículo 13 e 14, você vê que um deles pergunta para João: esses que estão de branco, esses que estão com vestes brancas, quem são? E de onde vieram? É claro que João não tinha como saber. João não tinha como saber. Ele estava diante de algo que ele nunca tinha presenciado. Ele não tinha como saber quem era, porque agora estava sendo revelado. O livro foi desatado e agora estava sendo revelado. Mais uma vez a gente bate nessa tecla. Apocalipse não é um livro de enigmas. O que será isso? Gente, o que será isso? Não, é um livro de revelação. Está sendo revelado. Vê lá no primeiro capítulo o que irá acontecer. Mas João não sabia quem era, né? Por que João não sabia? Aí vem aquela palavra que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que conhecemos em parte. Nós conhecemos em parte, a gente não tem um conhecimento total das coisas de Deus. Aliás, quem chegar ao ponto de dizer que conhece tudo, é completamente errado. Ele diz que conhecemos em parte, mas um dia aquilo que é em parte será aniquilado e nós conheceremos e nós veremos realmente como é que é. E João, o que João respondeu? Ele pergunta para João: sabe quem é esses? Sabe quem é essa multidão? João não sabia. E o que ele responde para o ancião? Tu sabes. Tu sabes. E olha a resposta que o ancião dá a João no versículo 14. Esses são os que vieram da grande tribulação.
lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. São aqueles que não aceitaram a marca da besta, são aqueles que não se sujeitaram ao regime do anticristo, são aqueles que muitos, milhões, morreram, foram degolados, foram mortos por não aceitarem a marca da besta. E agora vai dizer aqui, ó, por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, um lugar de adoração, onde nós iremos adorar a Deus. Também está deixando bem claro aqui, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Você lembra de algum versículo que completa isso aqui? Olha só, estão diante do trono e os cobrirá com a sua sombra. É o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus por isso. Então, vamos retificar para nós terminarmos o vídeo, já passou aqui muito tempo. Capítulo 7. Duas visões de dois grupos distintos. Primeiro grupo, 144 mil selados para pregar o evangelho durante a grande tribulação. Segundo grupo, uma multidão inumerável diante do trono, adorando ao Senhor, que vieram da grande tribulação. Eu imagino o que essas pessoas passaram para chegarem até lá. Eu imagino. Então vale a pena passar por tribulação nesse período que nós estamos? Vale. O que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Então vale a pena passar por essa aflição agora do que passar por aquela aflição que essas pessoas vão passar para poder chegar diante do trono. Então, esses aqui são aqueles que vieram da grande tribulação. No próximo vídeo, nós vamos estar entrando na abertura do 7º selo. E aí, a coisa muda de figura. A coisa vai mudar completamente de figura. Se vocês lembram do outro vídeo em que nós falamos sobre a abertura dos primeiros selos, algumas coisas aconteceram, porém agora a coisa vai ficar ainda pior. E isso nós estaremos estudando no próximo vídeo, que vai falar sobre a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas. Estaremos estudando sobre as 7 trombetas no próximo vídeo. Até lá e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.